Olá, pessoal, muito bem-vindos a mais um capítulo do nosso Salubricast, podcast da Salubritar Saúde Ocupacional. Antes de começar aqui esse episódio hoje, que estamos aqui reunidos com uma convidada muito especial para trazer um tema super bacana para vocês, né? Eu queria lembrar todo mundo, curte o nosso material, comenta, compartilha, se inscreve no canal. A gente está no YouTube, a gente está nas plataformas de podcast, tipo Spotify. Tá? Só procurar lá Salubritar que vocês vão conseguir achar o nosso material, e quanto mais engajamento a gente tiver, mais relevante vão ser os conteúdos que a gente vai trazer. E por falar em relevância, estamos aqui com a doutora Júnia Godinho, né, uma grande amiga de muito tempo, lá da Faculdade de Ciências Médicas, né? Uhum. Quando a gente fazia a nossa pós-graduação de Medicina do Trabalho. Júnia tá comigo também, parceira lá na MINT, na Associação Mineira de Medicina do Trabalho, é uma das nossas diretoras. É médica do trabalho, com atuação já em grandes empresas aqui de Belo Horizonte. E ela domina um tema que poucas pessoas dominam e que é o que eu considero um dos eixos mais importantes para a atual medicina do trabalho, para a gente conseguir fazer uma boa venda dos nossos serviços, né? Hoje aqui a gente vai falar sobre a gestão do FAP, tá? E a gente vai tentar passar maior quantidade de informações da forma mais clara possível para vocês entenderem o que é a gestão do FAP e os profissionais de SST poderem usar isso na sua rotina quando forem conversar com os gestores, e também para os gestores, né, os contratantes do nosso serviço, entender o que é que se joga de dinheiro fora quando não se tem uma saúde, uma segurança do trabalho eficaz. Então, Júnia, muito bem-vinda. Obrigada. E explica pra gente o que é esse FAP. Dá uma palhinha pra gente sobre essa história. O custo da não saúde, né? Primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui. Eu acho importante demais a gente ter oportunidade de falar sobre esses temas que mostram, assim, a relevância da nossa área, e também a gente procura inspirar outros profissionais ligados à nossa área, seja até não só de SST, né, ou SSMA, como muitos dizem também, mas de recursos humanos, né, até de jurídico, enfim, tudo que está ligado, que tem alguma coisa a ver com a nossa área, empresário, porque é quem sofre mesmo na pele. Isso tudo que a gente fala aqui, da saúde da empresa é financeira. Então, a gente fala da saúde do empregado, que está muito na nossa mão, mas a saúde da empresa é financeira. Então, o médico tem que olhar para essas duas coisas, né? Sim. Então, é uma oportunidade, né, muito boa eu estar aqui, agradeço muito. Parabéns a vocês aí pela iniciativa. E eu assisti o primeiro episódio do Salubricast Uhum. e eu me identifiquei com o que você falou. Vocês falaram, né, do empreendedorismo e do Sim. que foi picado pelo mosquitinho do empreendedorismo lá na pós-graduação, que teve professores que influenciaram. Então, assim, em relação ao FAP, eu também tive professor que influenciou. Gustavo Nicolai, se você estiver assistindo, você me influenciou muito em relação ao FAP, Essas horas a gente já totalmente. faz o convite assim na hora. É, Tá? se não tiver Já assistindo, daqui a pouco ele já vai dá aquela assistir, né? maciada no É, convite pra gente exatamente. Né? Queremos você aqui, né? É isso aí. saber. É assim mesmo. Júnior já vai assumir a cadeira do marketing daqui, né? O professor Gustavo Nicolai deu uma aula pra gente ali de custos previdenciários em 2000 e... Esquece. Deixa pra lá. 2000 alguma coisa, né? Uhum. Tem mais de 10 anos Sim. isso. Formação E bastante aquilo já. ali me chamou muita atenção. Custos previdenciários, ele falou de vários custos previdenciários. E aí, esse mosquitinho me picou. Eu nunca fui pro lado do empreendedorismo, como assim, vou abrir o meu negócio, né? Sim. Igual você abriu o Salubritar. Eu sou empregada, CLT, né? Gosto disso. Por enquanto, a minha pegada é essa. Mas é aquele mosquitinho de quero fazer diferente, quero mudar, quero empreender aqui dentro como empregada. Exatamente. Então, isso sempre me moveu. Mas isso também é empreendedorismo, né? É. É o que a gente comentou, assim, que Isso. você não precisa abrir um CNPJ para ser empreendedor. Não, você mudou a realidade de onde você estava. Isso me moveu. E aí eu fui atrás, um dia eu recebi um e-mail também falando assim,
Sabia que o FAP é o único, falava assim, única benesse governamental que depende do seu desempenho? Olha. E aí isso me chamou a atenção. Era uma empresa querendo vender uma consultoria de FAP. Uhum. E eu sou daquelas que gosta de fazer eu mesmo, sabe? Até consertar telefone eu mesmo. Eu gosto de fazer eu mesmo. Aí eu falei, eu mesmo vou fazer esse negócio de FAP. Sim. Negócio de FAP. Então fui lá, lembrei do Gustavo Nicolai, comecei a procurar e fui aprendendo. E primeiro encontrei o site que ele desenvolveu lá, uma plataforma, tá lá, quem quiser procurar, Cebic, é uma plataforma que tem ligada ao SESI, né, da indústria e da construção civil. O professor Gustavo Nicolai, junto ali com o SESI, na área de construção civil, desenvolveu essa plataforma que ajuda as empresas a calcularem o valor que os sinistros acidentários, acidentes, CAT com óbito, aquilo tudo que vai entrar no cálculo do FAP, quanto que aquilo custou para a empresa. Porque a empresa sabe quanto que ela paga de antigo SAT. Vamos chamar de SAT, porque Facilitar o nome é feio, é GILRAT. Né? O nome certo é GILRAT. Né? Mas antigamente chamava de SAT. Seguro acidente. Contra acidente de trabalho, que toda empresa paga para o INSS. Então a empresa sabe que ela paga todo mês lá o SAT dela, que ela pega o FAP, multiplica pela alíquota dela, que está ligada ao CNAE dela, ela olha lá no decreto 3048, meu CNAE é tal, lá no anexo 5, meu CNAE é tal, então minha alíquota é essa, 3%, 2%, 1%. 3% da folha de pagamento, da né, Júnior? folha de Anual. pagamento, mensal, todo mês, incluindo o 13º. Sim. Então, todo mês, a massa salarial toda, você pega aquele valor, aí pega o FAP, multiplica pela alíquota do seu CNAE, e essa alíquota é o governo que estabeleceu. Né? Pela sua atividade. Pela sua atividade, se você vai pagar 1, 2 ou 3% de seguro. Multiplicado pelo FAP, nós vamos falar por quê. E aí você sabe que paga aquele valor ali todo mês de SAT. Mas não sabe, às vezes, né, o que compõe aquele cálculo e às vezes sabe, eu sei que os acidentes entram no cálculo, mas no fim, quanto que custou aquilo? E qual que é o custo da não segurança? E vou te falar, Jonas, para a grande maioria do público, não só do público, digamos, em geral, mas até mesmo para muita gente na área, eu acho que não sabe nem esse conceito básico de que se eu tiver mais acidentes, se eu tiver mais ocorrências que prejudicaram a saúde ou a segurança do trabalhador, eu vou pagar diretamente mais imposto para o governo. E se eu tiver menos acidente, eu vou ter um bônus, eu vou ter um desconto nesse pagamento, né? Então, às vezes as pessoas não têm essa percepção exata. Porque o cálculo realmente, assim, quando a gente não está trabalhando na área, realmente exige um certo exercício, que nem você falou, você desenvolveu, né? Vou fazer por mim mesmo e tal, calcular quanto que custou cada acidente de trabalho, você conseguiu chegar nesse número. Cada acidente que eu teve aqui custou X reais. Mas eu acho que a grande maioria do nosso empresariado mesmo não faz ideia de que se investir em saúde e segurança, se tiver bons resultados de saúde e segurança, ele vai deixar de recolher imposto. E não é pouco. Não é pouco não. A gente está falando de milhões de reais. Literalmente, assim, dependendo do porte da empresa. Sim. A gente está falando do percentual da massa salarial da empresa. Então, é um valor muito relevante para a empresa. Para qualquer uma, né? Qualquer uma. Porque qualquer empresa, percentual... a sua folha de pagamento é um impacto significativo que você tem no seu... Com certeza. No seu operacional, né? Sem dúvida. Antes de existir o FAP, né? E o que é o FAP? É o fator acidentário de prevenção. Então, esse P de prevenção traz essa ideia de se eu tenho um desempenho bom ali, se eu prevenir acidentes, eu vou pagar menos para o governo, eu vou pagar um seguro menor para o governo. Quando falo governo, é para Previdência, eu vou pagar um seguro menor. E se eu tiver mais acidentes, eu não preveni, então eu vou pagar mais.
eu vou ter o malus. Sim. Se eu prevenir, eu vou ter bônus. Se eu não prevenir, eu vou ter malus. E só me refresca a memória aqui, Júnior, mas esse bônus ele pode ser até metade do que você deveria pagar, né? Pode. Digamos assim, se a empresa teria que pagar 3% da folha de pagamento dela, né? Do folha de pagamento líquido, ela pode ser bonificada e pagar só 1,5%. É Pode. isso, né? Exatamente. Se ela não tiver nenhum evento acidentário naquele período que o INSS analisa sempre, no período da competência que ele está analisando, Uhum. ele vai pagar metade da alíquota dele. Se a alíquota do CNAE dele é 3%, é 1,5%. Mas também, se ele não preveniu nada e foi a pior empresa, e o INSS compara o desempenho das empresas que têm o mesmo CNAE. Sim. Então, assim, se eu pego uma empresa de construção civil, que tem um CNAE lá específico de construção civil, Uhum. o INSS vai pegar todos os estabelecimentos do Brasil que têm o mesmo CNAE e vai comparar, e vai pôr um ranking. E vai olhar ali quem teve mais eventos acidentários. Quais são os eventos acidentários que o INSS olha? Hoje em dia, porque essa lei andou mudando, né? Até 2018 a gente tinha certos eventos, mas atualmente, agora em 2023, são os auxílios acidentários do INSS, Uhum. auxílio-doença, aposentadoria por invalidez acidentário, auxílio-doença é o acidentário também. Quando o INSS considera que o trabalho gerou aquela condição, né? Isso, não é por doença Comum. comum. Sim. Isso sai do campo. É só quando é por acidente ou por doença ocupacional, né? Uhum. Quando o INSS fala que tem nexo com o trabalho. Aposentadoria por invalidez, pensão por morte, Uhum. auxílio acidente ou CAT com óbito por acidente Sim. de trabalho. Então, esses são os eventos que entram no cálculo do FAP da empresa. Então, se você for a pior do Brasil, daquele CNAE, você também pode pagar o dobro Você vai pagar o dobro, né? o dobro. Você Então, ao pode invés de pagar 3%, 6% você vai pagar 6% da sua folha. em cima da massa salarial. Caramba. É muita diferença. Então, o cara pode ser bonificado em pagar metade, mas pode ser penalizado em pagar o dobro. Sim. Putz. Eu tô aqui pensando, a Júnior tá falando muito em números aí. Acho que quando a gente fala de FAP, é importante discutir essa questão numérica mesmo. Porque é impacto direto. É dinheiro indo embora ou sendo economizado. Então, sim. assim, e aí quando a gente fala de dinheiro, número, eu tô falando do processo de gestão. Quando a Júnior fala assim do peso de prevenção lá, aí me vem na cabeça assim, e é uma pergunta que eu te faço. A gente fala muito hoje nós estamos discutindo principalmente com o início aqui de fator numérico. Ou seja, número, imposto, se eu consigo trabalhar de maneira preventiva, eu vou diminuir isso, eu tenho um bônus ali. Se não, eu vou ser punido porque eu estou fazendo pior do que os outros, então eu corro risco de pagar mais ainda. E a gente entende que esse cenário inteiro, né, é um cenário que ele não acontece aleatório. E não adianta só a Júnior dentro da empresa dela entender de fato. Tecnicamente você pode entender, mas você não muda uma realidade somente entendendo de número. E aí, assim, não foi um ou outro. Vários clientes nossos às vezes chamam a gente para reunião na Salubritar e falam assim, cara, eu tô preocupado com o meu FAP tá lá em cima. Só que aí já tá a nível de diretoria, para conversar sobre isso. Extremamente importante, porque a gente vai conversar. Mas, cara, eu preciso mudar a realidade de todo mundo. Sim. E aí, Júnior, eu pergunto para você assim, como a gente fala de FAP sem ser tão técnico para a galera comprar essa ideia? E aí eu tô falando de vestir a camisa mesmo, que eu preciso mudar esse cenário. Como é que a gente faz isso? Pois é. Ó, só antes da Júlia Entrando na responder. conversa, né? Mas olha a continha de padaria que eu fiz aqui. Imagina uma empresa que tem 200 funcionários e o KNAI dela enquadraria em 3%. Tem 200 funcionários e tô imaginando que todos esses 200 funcionários vão receber R$ 1.500 por mês. Ok. Tá Coisa perto básica, ali do né? salário mínimo, exatamente. Né? Não coloquei o pessoal que recebe saláriozão alto, não. Então, 3% da folha salarial dessa empresa é R$ 9.000 por mês. Então, ela iria recolher normalmente, lá no seguro de acidente de trabalho, né, Júnior? Iria recolher R$ 9.000 por mês para o INSS, ia pagar essa grana para o INSS. Se ela for muito boa, ela pode recolher metade disso. 4,5. 4,5. Uhum. E se ela for muito ruim,
vai recolher o dobro, 18. Acaba que é uma balança, né? Porque alguém paga menos, mas tem um pior, que sempre vai pagar Mas um pouquinho a mais. e aí aquele negócio, e ampliando esse raciocínio um pouquinho, esses 9 mil que essa empresa que teve resultados muito ruins jogou fora, Uhum. né? Porque jogou fora esse dinheiro. Foi uma, digamos assim, vamos interpretar como se fosse uma multa. Né? Ela foi Uhum. penalizada e jogou É. 9 mil reais fora. Imagina quanto que custa aquilo que você comentou antes, o acidente em si. Exatamente. A pessoa ficou afastada do trabalho, eu tive que Uhum. capacitar o É. trabalhador. O que não envolve, né, todos os custos, impactos que a gente tem no ambiente de trabalho, quando se tem um evento acidentário. É uma coisa assim, absurda, Eu absurda. falo que o FAP é a ponta do iceberg. Uhum. Porque o trabalhador, quando é um evento grave, eu tenho perdas imensuráveis. Eu chego até a perda da vida do trabalhador, sequelas irreparáveis do Sim. trabalhador. Aí eu tenho perdas materiais muito importantes em determinados acidentes. Aí eu vou ter isso, eu vou ter o tempo que ele ficou afastado, o tanto que ele usou do plano de saúde para poder recuperar a sinistralidade do. Tem isso. Aí eu vou ter que treinar alguém para ficar no lugar, foi o que você disse, né? As horas extras que os outros vão ter que fazer. E puxando aquilo Enquanto que o ele Zé, tá que o Zé trouxe na pergunta dele, clima organizacional. Exatamente. Imagina que é no Clima. impacto para os colegas ali de trabalho. Sim. Pô, Não. fulano teve um acidente, perdeu uma mão aqui nesse ambiente de trabalho. É. Próximo sou eu, não sou eu. Então, assim, quando eu falo com a Júnior, eu faço essa pergunta, como diz o pessoal do direito, para além de uma questão numérica, né? Como é que é uma questão de organização. Porque as pessoas. Não, gente, não é só o governo que vai notar que aquela empresa não cuida de maneira adequada dessa questão de prevenção. Sim. Quem está lá dentro, mais do que o governo, vai presenciar isso. Não só através de números, como realidade cotidiana. E assim, eu preciso mudar esse cenário. Não. Como é que é, Júnior? A competitividade dessa empresa é pior. O custo operacional dela é muito maior. Uhum. Então, ela não vai conseguir competir com as outras de igual para igual, às vezes. Lógico, Então, custo assim, é maior. ela vai ter um custo operacional muito maior. Fora que se ela for uma terceirizada, a tomadora de serviços, às vezes chega e fala, qual é o teu FAP? Aí vira para outra que também está na concorrência, e o teu? E o teu? E o teu? Nossa, o seu é horrível. Você já viu isso tá acontecer, fora. Júnior? De Eu se já pedir? ouvi falar, já vi acontecer. Eu já ouvi falar antes, anos atrás, Aham. e eu não sei se foi finalzinho do ano passado, acho que foi final do ano passado, não sei se foi início desse ano ou finalzinho do ano passado. Numa empresa que eu trabalho hoje, alguém me pediu um valor do FAP porque estavam pedindo, Que me interessante. parece que era alguma concorrência. Mas olha aqui, Mas não- vocês estão falando ali, e aí, depois em off eu falo também, eu já vi isso acontecer. Mas, Você já viu, Já. né? E aí, é aquela história, é um Responsabilidade reflexo solidária. numérico. É que negócio, é um índice. Eu tô vendo aqui, ó. Esse número seu é pior que desse cara aqui. Consequentemente, seu sistema é pior que desse cara aqui. é uma regra, eu acho assim, uma condução lógica de pensamento muito, muito claro. Por quê? Imagina só, eu estou contratando serviço. Você e a Júnior estão oferecendo serviço para mim, tomadora de serviço. Sim. E aí eu vou colocar você trabalhar no meu local. Cara, se o seu tem FAP é maior, responsabilidade. a possibilidade de um acidente acontecer dentro do meu ambiente É muito maior. maior. E E aí eu não tenho vai só a Júnior, responsabilidade você. Vai eu junto. Solidária. Então, assim, eu não quero comprar essa briga. Como é que é o termo que você falou, Júnior? A ponta do iceberg? Que a gente vai cavucando, vai O salvando. FAP é a pontinha. Aí tem os processos judiciais, né? Tem o próprio INSS também com a Ação ação regressiva. regressiva Uhum. também, né? Porque se o INSS já afirmou que a empresa tem responsabilidade, né? Ação regressiva, ele vai processar, o INSS vai processar a empresa cobrando de volta aquele dinheiro que ele gastou para um evento que a empresa foi responsável em gerar. Exatamente. É muita coisa que se Eu não envolve sei nisso. se a gente deixou claro para quem está ouvindo a gente, mas assim, ouvindo, mas o FAP é um indicador dessa sinistralidade. Sim. Ele vai justamente mostrar o quão bem ou quão mal a empresa administra essas O seu questões. sistema de saúde e segurança. Assim,
na teoria, é isso que ele mostra. Uhum. Mas o que ele mostra mesmo é assim, o tanto de benefício acidentário que teve, o tanto de CAT com óbito que teve, comparado com os outros quinais, né? É isso que ele mostra. Então, um FAP alto mostra que houve muito sinistro. E um FAP meio mostra que não houve nenhum. Então, esse é o sonho de todo mundo. Não ter nenhum evento acidentário para ficar com FAP meio e pagar o mínimo possível de SAT, né? E ter esse custo menor possível. O Felipe falou, a Júnia também falou de uma questão seguinte. Como é que a gente tem esses números na mão? Aí, N situações, entre elas, a pessoa afastou por uma condição que ele adquiriu, ou que adquiriu uma condição que foi provocada pelo local de trabalho. Sim. Beleza. E se a gente for pensar nisso, e aí talvez uma regra de falar assim, por que que existe uma punição para isso? Porque o ambiente de trabalho não pode ser um local que vá provocar um afastamento do trabalhador. Sim. Então, se a gente pensar com essa logística de que é punitivo, ele não é punitivo simplesmente porque você teve um acidente direto ali, mas justamente porque o ambiente que não deveria estar provocando aquele afastamento, ao contrário, ele está fazendo o quê? Ele está provocando. E aí, Júnior, novamente, não sei se você já viveu onde você trabalha hoje sobre essa questão, não sei como é que vocês tratam isso lá. A minha pergunta é, como modificar o meio onde a gente tem uma questão numérica, só que eu preciso mudar comportamento da população. E comportamento, eu estou falando desde a galera que trabalha lá na operação mais básica, até quem está na parte de cima na diretoria. Tem nada melhor que exemplo. Então, você pegar um exemplo de um BO que já aconteceu e mostrar e falar assim, olha, se a gente tivesse feito isso, porque ali naquela dor a pessoa não esquece nunca mais, sabe? Então eu não vou aqui falar exemplos do que aconteceram, né? Eu vou preservar. Mas assim, didaticamente, quando eu cheguei lá na empresa que eu tô atualmente, primeira coisa que eu fiz foi falar de FAP. E eu peguei exemplo de outro lugar e mostrei lá. E o pessoal adorou. E eles se vestiram a carapuça, assim, daquele gestor que fica assim, nossa, camisa, afasta esse cara. Na verdade, ela falando vestiu a carapuça Não, mesmo a carapuça eu mesmo, já fiz isso. assim, nossa, Eu já fiz igual ali. Sim, fez uma meia-culpa ali. Quando, por exemplo, tem um trabalhador que começa a colocar atestado, porque a gente não quer nunca mandar o pessoal para o INSS. Quando você entende o FAP, você não quer mandar o cara para o INSS. Você não quer correr o risco de um B91 nunca mais. Aí, várias vezes, né, o pessoal que está na operação fica muito incomodado quando começa um trabalhador a levar muito atestado. E em vez de fazer um esforço maior para tentar resolver o problema pela raiz, às vezes é mais fácil empurrar ele para o INSS logo e falar assim, nossa, médico do trabalho, pelo amor de Deus, dá um atestado logo para emendar 15 dias e ele ir para o INSS. Eles, às vezes, pedem para a gente fazer isso. Geralmente é uma empresa menor, que menos madura. Mas aí acho que até por ignorância das pessoas de não saber lidar com aquilo. Menos madura, né? Que viveu menos. A linguagem bonitinha, a linguagem mais chula. Não é chulo. Não, mas ignorância que eu tô falando. Não, tô falando assim, a linguagem mais clara, não um chulo de... A pessoa não tem a informação, ela não sabe as repercussões. Mas quando você fala isso, muita gente se identifica. É muito. E fala, eu mesmo pensei isso várias vezes, de várias situações, né? De querer que a pessoa se afaste logo para sair do meu absenteísmo, porque ele está preocupado com o absenteísmo, com a meta do absenteísmo. E outras questões que estão ligadas àquela meta, às vezes ele vai ter um bônus em relação àquela meta. O gestor de RH muitas vezes não pode demitir, porque também tem a meta dele de turnover, né? O call center tem muito essa questão da meta do absenteísmo também. Júnior, quando você fala isso, assim, você tem uma camada de entendimentos, né? E que você pode usar o FAP com linguagem diferente para que todo mundo entenda a importância daquilo ali. Quando você fala, por exemplo, às vezes, a grosso modo, a galera da operação fala, cara, tá me incomodando ele trazer atestado hoje, amanhã, porque eu não consigo operacionalizar o meu processo. Todo dia eu tenho que estar colocando uma aqui. A primeira ideia dele, quando ele não conhece,
Aqui, afasta ele logo para eu poder Pra eu poder substituir. trazer outro. Porque a Aham. primeira ideia dele é de resolver o problema dele. Sim, É. Só que operacional. esse é um problema Aham. local. Só que o FAP não é só local, né? Ele é de um processo inteiro. E aí, vocês falaram uma coisa que talvez seja um pensamento crítico mesmo. Cara, nem sempre quando a gente faz uma investigação de acidente, a gente fala de FAP, né? Não, é quase. Diretamente. Assim, É. o pessoal conversa. Mas quando você fez a pergunta da Júnia, E eu ainda pra vou Júnia. responder. Sim. Vou dar um porque eu tenho exemplo. mais Como, aqui. Eu é, vou como é que falar você do usa exemplo. isso pra. Então eu vou deixar a Júnia responder. Eu quero colocar. Daqui a pouco você responde. O exemplo Eu quero é colocar muito um pouco legal. Vai lá, mais Júlia. isso, Júnior, porque assim, se a gente pegar, pelo menos aqui eu acompanhei, ó, que eu não acompanhei poucas investigações de acidente, não. Cara, dificilmente você vê alguém falando de FAP. Sabe assim, você faz aquela investigação ali, não tô falando que não é importante, não, é extremamente importante. Mas será que não falta a cereja do bolo? Mas que não falta? é por isso que eu comentei que assim, que eu acho que até as pessoas da área, da nossa área, tem uma. Vou mudar o nome, não é ignorância. Não pode falar ignorante. É cegueira por desatenção. A pessoa não sabe que tem aquilo ali, então ela não enxerga. Sim. Né? Fator pessoal de insegurança que a pessoa tem. Não é nem só isso, muitas vezes. Ela não teve acesso à informação. Sim, ela não vai conseguir executar porque ela não sabe nem que existe aquilo. Exatamente. Mas vai lá, Júnior. Vamos lá, Como Júnior, usar daqui a o pouco a gente FAP para responde. mudar o comportamento da Isso. empresa? Mais uma vez, professor Gustavo Nicolai. Depois que assistirem esse podcast, vocês vão lá no CEBIC e vão ver a animação, que é a animação que eu adoro passar para os gestores A operacionais. entrega do EPI de helicóptero? Sim. Dando spoiler aqui, né? Ela é demais. Ela é demais. Então mostra lá o engenheiro Lages, que o nome é super sugestivo, né? Uhum. É um engenheiro de construção civil que chega lá e ele é o host lá do CEBIC. Aí ele mostra o instrumento para calcular o acidente. Mas primeiro ele dá um exemplo para o pessoal entender como que o FAP influencia. Então ele conta que numa obra, tem lá uma obra e os pedreiros lá da obra, eles precisavam de trabalhar com concreto. Uhum. Então chegou a betoneira com concreto, só que não tinha chegado a bota de segurança. Uhum. E o concreto não pode ficar esperando, né? Porque ele vai Secar, perder o tempo, secar passa do lá, tempo. né? Ele vai amadurecer lá, não sei Aham. como é que fala. Então, sem o EPI, eles ficaram com medo de perder o concreto e improvisaram uma outra bota lá para o pessoal trabalhar. E trabalharam, fizeram lá o que tinha que fazer com concreto, bonitinho. Passaram os dias e o resultado final foram várias pessoas com lesões de queimadura no pé por causa do EPI improvisado. Alguns deles foram para o INSS, precisaram de afastamento maior que 15 dias e outros não chegaram a afastar, não, mas tiveram que abrir CAT. Então foram várias CATs e alguns maior que 15 dias. Nessa época da animação, que foi antes de 2018, a CAT sem afastamento ainda era um evento que entrava no cálculo do FAP. Então, vocês vão ver que na animação ele fala do custo da CAT. Hoje, a CAT sem afastamento não entra mais nesse cálculo. É só CAT com afastamento. Não é nem CAT com afastamento, é B91. Uhum. Se tem CAT com afastamento, mas o perito Afastamento não maior deu, que 15 dias, né? perito não deu B91, não vai entrar. É B91. Beleza. Então, o que ele mostra? Que no final, X é B91 e Y CATs custaram lá 400 e tantos mil reais para a empresa. Que aquilo ali dava para comprar, tipo, 13 caminhões betoneiras, aí eu estou inventando da minha cabeça. Uhum. Ou então, dava para pagar não sei quantas mil horas extra para os trabalhadores ficarem esperando o EPI chegar, né? Todo mundo sentadinho, bonitinho, esperando o EPI chegar. Podia trazer de helicóptero a bota. Podia, enfim, fazer ter várias outras soluções para evitar aquele custo de 400 mil reais. Teria várias outras soluções mais baratas e que eles escolheram improvisar
né, custou a saúde dos trabalhadores e foi muito mais Pois é. caro por causa de um caminhão betoneiro lá. E aí eu vou te falar, Zé, Né, uma que- coisa assim, que negócio, não é querendo passar pano, nada do tipo. Mas por que muitas vezes a empresa não investe, não traz o EPI de helicóptero e tal? Porque ela não vê esses 400 mil reais. Uhum. Aquilo está diluído em guia de pagamento de imposto. Por isso que a gente tem que trazer uma luz sobre esse tema. Porque o dono da empresa, o empresário, ele não tem noção que naquela guia ali que ele está pagando de imposto, tem o recolhimento normal do INSS da pessoa, mas tem o custo do seguro ali. Ele não faz ideia daquela composição. Né? Então, assim, se a gente não mostra isso, aí eu entro naquela questão de linguagem comercial mesmo. A gente não consegue vender não consegue vender a nossa ideia, o nosso trabalho. Né? Que nem eu falei, aquela quantia de padaria. Sim. Uma empresa de 200 funcionários, muitas vezes está relutando para contratar um técnico de segurança a mais. Porque na NR4 fala que só precisa de 1 ou 2. Só que não dá conta. Ele precisaria de 3 ali naquele ambiente para dar conta. E o cara não quer contratar. Por quê? Porque ele enxerga que o técnico de segurança é um custo a mais. Só que se eu falo para ele que se ele contratar e o resultado for bom, ele vai economizar 4.500 por mês, o cara já, opa, agora, que provavelmente vai ser o custo desse técnico de segurança. Sim. Né? Agora, se eu falar com ele, se você não contratar, a maior probabilidade é que no fim das contas você vai gastar 18 mil ao invés de 9. Uhum. Isso. Então, cara, aí o cara tem que ser sádico, né? E aí você tá entendendo, inclusive, assim, falando de um cenário muito favorável, né? Que vai ser só 4,5 ali, se não tiver acima. Porque se tiver acima, vai ter uma situação mas pior ainda. é o que a Júnia falou, é um ranking. Então, Né? A gente tá usando os extremos para dar esses exemplos, mas a gente vai diluir ali um número gigantesco de empresas que o cara Exatamente. vai variar entre meio e 6%, né? Então Eu vai vou- ter o cara que vai pagar 5,8, 5,9, eu 5,95. vou falar da empresa que eu trabalhei, que tinha mais ou menos 14 mil funcionários e que pagou. coisa pouca. Fácil gerenciar, né? 14 Território nacional, né, Júlia? Tinha mais ou menos essa faixa de funcionários e ela estava pagando 11 milhões de SAT, sendo que desses 11 milhões, 6 milhões eram por conta dos acidentes. Se ela não tivesse nenhum evento acidentário, 43. era 5 milhões. Se o FAP dela fosse meio, era 5 milhões que ela ia pagar de SAT. Como não era meio, ela estava pagando 11 milhões. Dobrado. Arredondando. Foi mais que dobrou. Mais que dobrou um Então, pouquinho, né? os acidentes lá estavam custando 6 milhões só de FAP. Só de fato. Então, com isso, a gente tem que aproveitar essa oportunidade que o INSS fala assim, previnam Uhum. os acidentes, para a gente mostrar o nosso valor e que a gente se paga se a gente estruturar essas ações e conseguir mostrar com indicadores mensuráveis. A gente tem que ter uma coisa profissional, pô. Sim. Não adianta mais Não a é nem gente se virar... pagar, né, Júnior? A gente dá lucro. a gente dá lucro, lucro, é lucro. A gente Cara, se paga mil vezes. Você imagina que empresa não quer pegar 6 milhões e... Opa, olha aqui, sobrou 6 milhões a mais Sim, esse mês na é. minha conta. Porra, cara, que é isso? E, ô, Júnior, você falou uma coisa também assim que me chama muita atenção. Quando a gente fala, nós até falamos aqui, eu acho que não foi no segundo episódio ou no terceiro, nós falamos de indicador. Porque não é só ter um dado na mão. Ok, beleza, você tem um número ali, mas que não te leva para lugar nenhum. O indicador, ele mostra como é que eu tenho que fazer. Então, te direciona em relação àquilo ali. Então, trabalhar com indicador é trabalhar assim, ó. Cara, eu penso uma coisa, você pensa outra, mas o número tá aqui, ele é claro. Ele tá me mostrando isso aqui, ó. O caminho, independente se eu quero acreditar ou se o Felipe quer ou se a Júnia quer, o indicador tá me mostrando. Se eu fizer isso e diminuir esse aqui, eu vou ter uma economia ou um lucro de tanto. Pronto, tá aqui, tá claro. Ou seja, eu consigo mostrar para um gestor, para um diretor, que a relação é direta. Se eu gerenciar, eu vou economizar ou mesmo lucrar com aquilo ali. O que me assusta às vezes, e aí talvez com as empresas menores, é acostumar com esse pagamento sem ninguém
colocar Não, isso. Cara, isso pode ser diferente. Porque às vezes, Júnior, paga ali, vai pagando. Ah, não, já coloca aquilo como um custo fixo. E não pode, não posso entender que o meu FAP está lá em cima, é um custo fixo. Não, você pode mexer nele. Existe a possibilidade se a gente trabalhar de maneira educativa, se trabalhar de maneira preventiva. Só que também, volto a falar, não adianta só a Júnior pensar. Não adianta só a Júnior Não. querer. E não é só saúde, tem várias coisas que tem que ficar de olho. Exato. Quando você põe a lupa ali, você vê gente que nunca foi funcionário da tua empresa e tá lá. No cálculo, Tá lá no. cai um erro lá, o INSS lança um sujeito que não é da tua empresa. Joga uma CAT com óbito na sua empresa, de alguém que nunca foi funcionário. Indicador, né? Indicador. E Ó, tá ele de tá socão. lá afundando o seu FAP. Afundando o seu E nem FAP. funcionário seu é. Nunca foi. E você não olha Aí você criticamente para isso? Você Júnior? tem que Aí olhar. me dai o sangue. Então, o que eu faço? Toda vez que sai o FAP, eu já vou olhando Vai no por sistema e vai Primeira varrendo. coisa que eu olho, são funcionários, já foram funcionários, são funcionários, estão na filial certa, que um funcionário na filial errada faz um estrago. Tem hora que na filial errada ele pode até ajudar. Mas eu vou te falar que funcionário na filial errada também faz um estrago, né? Na empresa que eu tô atualmente, a gente tem problema com isso. Funcionário que cai no CNPJ errado, que são várias filiais, e eu tenho KNAI diferente. Então, o cara tá em outro KNAI, que é 3%, tem um perfil de acidentes naquele KNAI, aí eles jogam ele no outro KNAI, que tem outro perfil de acidente, que ninguém acidenta. Então, um acidente ali me põe como o pior do ranking. Entendi. Entendeu? Aí ele destrói o meu FAP, que era para ser meio daquele estabelecimento. Então, aquilo dá um preju. Eu peguei um caso agora e passei para o jurídico, porque a gente faz contestação administrativa todo ano. Tem 3 anos que eu estou contestando administrativamente um caso lá, que está caindo há 3 anos num estabelecimento, e ele sozinho já me custou mais de 600, tá vendo com a pessoa. Eu tenho que ganhar. É verdade, concordo. Mais de 600 mil reais de preju para a empresa, porque ele tá só no KNAI errado. Se ele tivesse no outro KNAI, teria custado menos. Caramba. 600 mil é a diferença. É a diferença, não é nem... Total, total, né? É a diferença então, só. a Júnior falou uma coisa que, assim, pelo menos para mim, é mega novidade. De fazer essa verificação do que traz para mim, dos dados ali. E Então, como assim, é que faz a verificação, Júnior? Isso é porque eu ia perguntar para ela. Entra lá no site, né, do INSS, acessa os dados do FAP, e quando você clica lá em B91, por exemplo, vai aparecer a lista de todos os B91 que foram atribuídos para o estabelecimento. Então Agora- esse cálculo ele é aberto para a empresa, né? Os valores dos percentis Uhum. são informados para a empresa, todos os eventos acidentários que foram imputados no cálculo da empresa são informados para a empresa. Né? Você tem lá, você não vai ter o nome da pessoa, mas você vai ter o NIT dela, você vai ter dados dela que permitem você cruzar com o seu cadastro e descobrir quem ela é. Tem dados cadastrais ali que... Então, você descobre muita coisa ali. Ou seja, a gente tem a faca e o queijo na mão. Tem que ficar de olho. Tá tudo na mão da gente. Tem que ficar de olho. Tem alguns erros que ocorrem. As pessoas não podem abrir CAT. Qualquer um abre CAT. Imagina alguém abre CAT. Eu não sei se isso Mas pode agora com a acontecer. social mudou, não mudou? Você tem que... Aquele agora, sistema você precisa de rodou, um link agora não é direto. social. Né? Você precisa de um link direto dentro do rede social ali para Mas eles pra estão fazer olhando abertura. benefícios Antigos. 2 anos lá atrás. de trás. Exatamente. Ainda exatamente. tem coisa antiga caindo. Tá, ô Júnior, e você falou que a primeira coisa que você faz é fazer essa verificação. Chegou, deixa eu ver quem tá aqui, quem é meu mesmo, quem não é, esses falando aqui, vamos separar aqui realmente de quem é de quem eu aqui. abri CAT, quem eu não abri, quem eu fiz contestação, vou olhando tudo. Mas é aquela contestação também que aí por prática profissional o INSS não responde, né? Que muitos a gente não tem resposta no prazo. Simplesmente não responde. E vai ficando. Não é que analisaram sua contestação e negaram. Não. Sim.
Não Fica se lá no sabe o limbo, que foi parado. feito. Ficou numa gaveta lá e ninguém viu. Ô, Júnior, você falou dessa questão, eu falei que é novidade pra mim, e de fato, de fazer essa conferência, mas você acha que isso é realidade? Acho que a galera que recebe o FAP assim, nas empresas, vamos colocar empresa de médio Grande e grande porte. porte. Você acha que a galera de fato Já está estruturado esse processo, né? Já faz, tem esse faz hábito. esse papel de conferir? Eu acho que é uma minoria. Eu acho que Uhum. empresas, talvez essas de maior porte, como você mencionou, estejam contratando consultorias que fazem. Eu não acho que o pessoal próprio faz muito, não. Mas eu acho que elas têm mais contratado consultorias que fazem, sabe? Eu faço isso, mas tem uma empresa que também presta consultoria lá para fazer contestação. Então, a empresa faz a contestação, eu faço a conferência, Uhum. mas tem uma empresa que contesta administrativamente lá. É uma oportunidade de mercado. Eu tô Agora, pensando exatamente nisso. Então, por Quem isso tá que eu assistindo perguntei. aí, ó, Agora, oportunidade de eu mercado, marca a fico estrelinha aí. incomodada, eu fico incomodada. Então, semanas atrás, eu já cheguei pro meu chefe e falei, ó, tem 3 anos que esse camarada tá no nosso FAP da filial tal. A gente já contestou administrativamente N vezes, nada acontece. Aí eu calculei lá, 600 mil reais. Você não acha que tá na hora de entrar com o judicial? Não, Isso que eu ia te perguntar, assim, ó, eu pós-administrativo, o que que a gente fico tem? Judicial. coçando. Tem que ser. Eu fico coçando, eu não aguento. Aí já envolve gerente do jurídico. Tá. A gente tem que ser proativo nessas coisas. Lógico. Sim. Eu Ô, Júnior, mas quando você fala assim, ó, cara, há 3 anos você está fazendo uma contestação administrativa. Esperando, nada. Nem para alguém falar assim, ó, não está. Ô, Júnior, tô negando isso aqui. Ou seja, simplesmente não existe um pronunciamento. Aí você fala assim, ó, vamos para uma questão jurídica, então. Você acha que a galera tem resistência de ir para uma questão jurídica? Eu não sei. Porque Porque a assim. gente perguntar assim, por que não jurídica? Porque assim, por que É, o entrave porque- há 3 anos, eu vou dar- você tá mostrando eu- numericamente eu vou dar meu 600 pitaco mil? Eu pessoal. provoco. Eu Sim, passei sim. para o gerente jurídico e ele E mostrou o número, ficou né? Que, ó, muito interessado e Uma parece conta que básica, 600 mil a gente tá pagando que não deveria estar pagando. parece que vai rolar. Uhum. Pois Pegou é. esse caso e outros. Porque são vários casos que a gente contesta administrativamente, não tem recurso. Sim. Esse me incomodou demais, porque um caso com alto custo. Uhum. Mas são vários casos que, juntando tudo, Dá quase um alto também custo vai também, né? dar. Mas esse único, eu já estava por aqui. Uhum. Não tá aguentando mais ver ele. Você precisa de uma Todo resposta, ano. né? Pelo menos falar não, dá seu pitaco Não, eu acho que um pouco da resistência. assim, vou trocar a palavra resistência, do desânimo da Uhum. pessoa para seguir essas vias é a falta de perspectiva de resolutividade. Porque você imagina, vou Se no administrativo processar tá o 30. INSS. Uma empresa está processando o INSS. Isso vai rolar 10 anos na justiça. Né? Eu acho que nosso sistema, no geral, ele traz algumas dificuldades, algumas travas, né? Que nem a gente, por exemplo, a gente fala que assim, o INSS não analisa os recursos que a gente manda e tal, né? Mas quantos peritos estão lá trabalhando? Eles não conseguem nem fazer perícia de gente que está lá esperando a perícia para acontecer. Imagina ficar revendo coisas decididas há 3, 4 anos atrás. Então, assim, o nosso sistema ele é um pouco perverso. Uhum. E eu acho que isso muitas vezes já está na conta do empreendedor. Fala assim, cara, vou assumir essa bucha aqui e toca pra frente. É triste. Mas eu acho que é uma realidade nossa. É porque, assim, eu tô pegando as duas da Júnior aqui. Imagina todo ano você olhar alguém Sim, que você tá lógico. contestando e não ter resposta nenhuma. Então, Lógico. assim, você fica incomodado mesmo. Sim. Então, Mas você eu quer assim, vou- qual que é a outra possibilidade que eu tenho? Eu vou mais uma vez, vou parafrasear agora o Gustavo Nicolai. Traduzindo o que você está falando e parafraseando ele. Estupro previdenciário. Uhum. É o que ele falou sobre esses benefícios indevidos, os B91 indevidos que a gente contesta e não tem retorno, Aham. o FAP indevido que a gente contesta e não tem retorno, lá o benefício que cai na filial errada, o outro que não é funcionário que a gente contesta e não tem retorno. É um tipo ele chamou de estupro previdenciário, porque assim, é uma coisa que depois que aconteceu, ele deixou uma sequela para sempre.
Você já pagou, você tem que pagar. Então, você vai ter que pagar o B91, você já está pagando o FGTS do cara, você já tem que dar a estabilidade do cara, até resolver, até alguém te responder, já era, se responder. Então, você já está dando tudo que tem que dar de um B91. O FAP é a mesma coisa. Você vai pagando todo mês o SAT com aquele FAP que foi calculado de forma errada. E está pagando. Pesado, Então, né? você já ficou com uma sequela daquilo Uhum. ali. E depois, caso um dia alguém reverta aquilo, não vai voltar atrás mais. O que você já pagou, o que você já perdeu. Você teve um dano lá atrás. E se você tiver que refazer GFIP, CFIP de anos atrás, às vezes não vale a pena. Dependendo do valor, quantas horas de trabalho que você vai ter que ter para refazer CFIP, etc, etc, por causa de certos valores aí que talvez Sim. não vai nem valer a pena. Melhor deixar para lá, Exatamente. sabe? Ô, Júnior, Quem sabe esse material, esse desabafo da Júnior, não Pois é, chega né? aí num órgão governamental e as pessoas começam a Não, olhar para isso. não quero Vamos deixar, lançar a candidatura de Júnior a deputado federal. Né, Júnior? não quero deixar Vamos esse mandar a tom Júnior pra pessimista. Brasília É, e vamos mudar esse trem, porra. Tá não, de não, sacanagem, ué. eu não quero. Nós estamos chegando no final, eu não quero deixar esse tom pessimista. Se for para deixar uma mensagem, que seja que a gente faça essa gestão bem feita dos afastados, porque tudo Sim. começa ali, no Exatamente. abstenteísmo, no Teve afastado, ocorrência, tem na aquela pessoa prevenção ali. dos Aham. acidentes. Então, que a gente corra atrás disso, que a gente seja proativo sempre com esses afastados. Gestão de afastado é muito importante para a gestão de FAP. E aquele negócio que você falou no início, né? Vamos deixar na mente isso claro. O significado do FAP, né? É. Depois que chegou no Pre- FAP, é de já, prevenção, né? já tem muito tempo que aquilo tudo aconteceu. Mas ainda dá para Na hora fazer que chegou algumas na coisas. cobrança, né? No monetário. É, Mas na hora que a gente fala assim, que é fator de prevenção, Uhum. é para passar esse espírito que você falou, né? Não vou É. ficar com pessimismo aqui, não. Não. A isso. ideia é, se eu tiver uma atuação preventiva eficaz, eu não vou ter os eventos. Se eu não tiver os eventos, eu vou economizar uma puta grana. É, Agora, se você não olhar para sua prevenção, você vai ter evento e você vai ter um puta prejuízo. Sim. e É isso. nessa empresa que era 6 milhões de acidente, né? Que foram 11 milhões de SAT, 6 milhões só de acidente. Aham. Era mais ou menos 100 mil cada acidente. Cada evento acidentário. Pesado. Então, o pesado. que que você fala com um gestor lá da empresa, né? Com o CFO lá, que você quer investir, você chega com um projeto, você não vai chegar falando, para melhorar a qualidade de vida do O pessoal. pessoal fica Não. Porque feliz. ele vai esconder debaixo da mesa e falar Aham. assim, eu não vou gastar. Com Eu- isso. esse, Exatamente. esse cenário que tá aqui, ele vai só ouvir assim, gasto, gasto, Aham. gasto, gasto, né? Você vai falar assim, que você vai mostrar que você tem uma ação, você vai mostrar a estrutura do plano de ação, indicadores mensuráveis ali, Uhum. objetivos. Aí voltando, vai ter as ciências médicas, vai ter que fazer um jabá aqui no seu SalubriCast, né? Não, patrocínio a gente Porque- aceita, tá, gente? Eu nunca pedi nada pra ninguém. Eu vou lembrar do professor Julizar Dantas, nos programas de promoção de saúde dele, com indicadores de processo e indicadores de resultado, que é importante você ter também para mostrar ali, né? E pode ter também o ROI, o VPL, Isso. o TIR. Eu vou ter que já chamar a é Júnior de novo. Eduardo- Ela tá Ela de indicador. cavando, ela tá cavando Exatamente. mais um episódio aqui. Eduardo Arantes, Eu já ia cantar Também ela no com episódio só de absenteísmo. indicado o livro do professor doutor Eduardo Arantes, também tem o livro dele, Como Calcular Retorno Financeiro de Programas de Promoção de Saúde, Sim. também, que foi muito importante na minha formação. Fica a dica aí desse livro, né, que mostra justamente para você como calcular retorno financeiro. Então, você chega com essa linguagem, falando, eu vou fazer esse programa de promoção de saúde, eu quero evitar acidentes, assim, eu vou evitar os afastamentos previdenciários decorrentes desses acidentes. Então, se eu evitar um B91, eu estou economizando 100 mil reais só de fato. Pois é. Então, eu quero gastar nesse programa aqui
sei lá, 50 mil reais. Às vezes, que médico que pensa, que sonha em pedir 50 mil reais de investimento para a empresa, de orçamento para um programa de promoção de saúde? É só saber pedir. Pois é. Pegar esses números aí. E é uma coisa, né, Júnior, que assim, eu vejo uma certa resistência de colegas da área em usar esse tipo de comunicação, né? Aqui a gente usa muito essa questão de comunicação, linguagem de vendas, linguagem de números. Cara, mas não é porque eu tô aqui e falando que estamos olhando simplesmente o bolso da empresa, né? Não é isso. A gente só tá querendo que as pessoas aprendam a usar uma linguagem que convençam os gestores, os diretores da empresa a investir em saúde e segurança do trabalho. Não tem outro jeito, não tem outro modo de convencer, né? Que nem você falou, isso aqui eu tô investindo aqui pelo bem-estar do trabalhador. Cara, obviamente todo mundo quer que os trabalhadores tenham bem-estar, só que é uma linguagem muito vazia. É a mesma coisa quando a gente fala assim, eu não vou ficar fazendo terrorismo. Se eu não fizer isso aqui, vai ter uma multa de tantos reais. Né? É uma linguagem muito ruim para a gente convencer um diretor a investir no que a gente precisa que seja investido. E quando ocorrer esse investimento, a gente vai aplicar isso em prol da saúde e segurança dos trabalhadores. Então a gente está conseguindo que a empresa invista e os trabalhadores tenham o benefício de ter mais saúde e de ter mais segurança. Só que eu só vou conseguir convencer a empresa na figura do diretor, geralmente é o engenheiro, né? Adoram a planilha. Então, se eu não chegar lá com a planilha, não vai olhar para minha projeção na tela, né? Não vai olhar. Então, assim, se eu não conversar nessa linguagem de finanças, de venda, que nem a Júnia pontuou aqui, se eu não falar qual que vai ser o retorno do investimento, qual que vai ser o ROI, né? Se eu não falar o que eu vou ter de impacto na economia de pagamento de FAP, se eu não falar que um acidente aqui, cara, acidente aqui custou 100 mil reais. Quem que não vai querer prevenir um acidente que custou 100 mil reais? E eu prevenindo, eu não vou ter um trabalhador sofrendo aquele acidente. Né? Então, assim, como a gente pontuou em outro episódio, né? Parece que a gente tem uma linguagem muito áspera, muito agressiva e tal. Não é. Não estou fazendo apologia aqui a nada que não seja a prevenção da saúde e segurança do trabalhador. Só que para eu conseguir que as empresas investam nisso, eu preciso aprender essa linguagem, senão não vai. Principalmente porque para quem a gente vai estar falando, ele precisa entender isso, né? E assim, não que ele não entenda uma saúde do trabalhador, mas naquele momento a Júnia falou muito bem, ele assim, às vezes ele tá ouvindo gasto. Tá, então vamos falar de número, já que quando fala de número, a orelha mexe, opa! Falou agora minha linguagem. E outra, por quantos anos, né? Aí é que negócio. O cara não tá ali, não tem. Ele é diretor daquela empresa, ele é gestor, não é porque ele tá ali tem 6 meses, né? Não, o cara traz um lastro, ele traz exatamente. experiência. Quantas vezes ele já investiu uma grana num programa de saúde e segurança do trabalhador e não enxergou qualquer tipo de retorno, qualquer tipo de resultado? Vamos lá. Não foi um custo, não foi exatamente. Um investimento. Vamos fazer uma campanha da CIPAT. Vai lá, paga umas palestras, leva o povo do plano de saúde, faz ginástica, põe barraquinha com fruta, faz aquela festa bonita e tal, mas tá, e daí? E o que aconteceu com a saúde? A saúde e a segurança do trabalhador melhorou depois? Então, se a gente não tiver esses indicadores para conversar, cara, é custo. Pois é. E custo é igual unha, a gente corta toda semana. E aí ele vai, quando a Júnia chega lá e fala simplesmente, eu preciso de um investimento, eu vou ouvir? Mais um custo, mais um custo, mais um custo. Só que aí você fala assim, ó, você apresenta, aí o apresentar é o planejamento mesmo, baseado exatamente numa linguagem que ele entenda, mas que você não deixa de comportar os dois lados. Então, tanto o investimento na saúde, quanto a diminuição em relação a essa questão. Chegar eu preciso, não. Eu tenho uma oportunidade para você investir aqui. Cara, você não vai querer nem falar, não. Você não vai imaginar ganhar no mercado financeiro. Quando a gente for conversar de ROI aqui, nós vamos fazer essas contas. Você não imagina que você vai ganhar isso no mercado financeiro. É absurdo o retorno que a empresa tem. Absurdo. O Lu Serviço te mostrou. Tem que falar que é menos, porque depois... você fala que é menos. Ele me ensinou isso também. Às vezes, quando... E é uma linguagem da gente mesmo. Às vezes, o cliente vai chegar e falar assim, cara, eu tenho um problema desse tamanho. E fala, cara, vamos criar a solução. Sim. Então, assim, você não recebe... o que nós vamos fazer? Vamos criar a solução. Existe? É pronta? Não existe. Vamos fazer? Vamos fazer. Tem oportunidade aqui para a empresa ganhar mais e de quebra
vai reduzir acidente. É um ganha-ganha. Exatamente, E a exatamente. gente tem que preocupar com a saúde da empresa também. Essa empresa quebrar, não tem emprego Tem para nada, ninguém, né? Acabou acabou tudo. tudo. Então, não Por tem isso que jeito. a Júnia falou uma palavra-chave, talvez o gestor ele entende saúde da empresa. Não que ele não entenda do trabalhador, É, mas naquele momento cai no colo dele a saúde da empresa. E aí nós estamos falando de uma saúde empresarial, ou seja, daquele CNPJ que sustenta exatamente aquela estrutura inteira. Então, para ele, naquele momento, fala muito forte a saúde da empresa. E o que você está vendendo é uma ação de saúde para a saúde da empresa. Eu estou melhorando a saúde da empresa. Consecutivamente, eu vou ter um aumento de onde eu vou alcançar com saúde do trabalhador. Mas para o cara ele é extremamente importante ele entender com saúde da certeza. empresa. Sim. Isso aí. Júnior, infelizmente, estamos gente- terminando, chegando ao fim. Tá, mas como o Júnior já cavou mais 4 ou 5 episódios. Exatamente. Não é um infelizmente, Não pelo é. menos garante que nós teremos mais vários episódios. Júnior, deixa sua mensagem final pra gente. Põe aí se você tem uma rede social. Não. Manda aquele alô pra todo mundo. Não, só acompanhem aí a Salubricast, né? Não, então eu vou fazer um jabá. Ó. Parabéns. A gente tá gravando esse episódio, estamos aqui. É março, né? É. Março de 2023. Em outubro vai ter a nossa próxima jornada da AMINT, Associação Isso. Mineira de Medicina do Trabalho, né, no fim de outubro. A gente já está começando a organizar, mas ano passado já teve. Esse ano vai ter de novo, né, Júnior? O curso Vai. da doutora Júnia Godinho sobre gerenciamento de FAP. Um curso de dia inteiro, um mini curso. Então, quem tiver interesse em aprender, ver como é que a Júnia acessa essas informações, ver como é que a Júnia faz esses cálculos. Foi super interessante do ano passado, a gente fez online, né? A ideia é que esse ano a gente já faça presencial com transmissão. Mas aí vai acompanhando a gente aí que a gente vai soltando essas informações. Mas esse curso, a Júnia já tá vendido, já vendeu a alma dela ao diabo. É o spoiler, E né? esse vai ter, esse é garantido, né? Depois a gente pensa outras coisas aí, né, Júnia? Isso aí. Então, só obrigada, continuem aí com esse trabalho, acompanhem a Mint, acompanhem a Salubricast, a Salubri tá aí nas redes sociais, e a Mint nas redes sociais, a Anante. E isso bora. aí. E a Júnia vai voltar outras vezes, né? Eu Vai. já estou aqui pensando em algumas outras coisas. Falou de absenteísmo, por exemplo, é uma coisa que eu acho que cabe um inteiro para a gente falar de absenteísmo. Cabe Mas coisa assim, demais. vamos trabalhar outras temáticas e aí vamos colocar a Júnia para Exatamente. sócia aqui do Sabricast. Eu vou É isso começar aí. a cobrar. Logo, logo ela vai ter. Olha, Olha, não vem com essa não. Vocês estão abusando, hein? Nem. Cara, Não. assim, é importante lembrar que a Júnia foi a primeira convidada da gente. Primeira convidada. Convidada. Então, de fato, por Verdade. exemplo, a gente finalizou a nossa apresentação e falando qual que é a ideia do podcast na semana passada. E aí a Júnia é a primeira convidada. E nas próximas a gente vai entregando umas coisas assim, uns apelidos mais pessoal. Né? Entendi. Vai aproximando. Entende? De acordo com o pessoal vai tendo uma certa intimidade, a gente vai se soltando Vamos aqui ver se Falar também. com né? ele, Júnia quer vir de mão dupla, né? Vamos ver se eu vou... Traz os meninos. Fala com ele que quer vir de mão dupla. Traz o. Pois é. Ó, tá numa época boa aí. Nem pro Diego me amolar aqui. Eu não lembro quando foi a última vez que o Vasco ganhou do Flamengo. Marido da Você não lembra? Indo nojento. Você não lembra, não? Não, agora Final eu de lembro, semana, né? Pois é. Teve aqui esse final de Não, semana, ó, né? conheço tem 13 anos, ele nunca me mexeu comigo. Depois você faz um de bateria aí, que você traz aí. Fazer um show Meu de Deus rock. do céu. Nossa senhora. E aí, vamos trabalhar com isso. Assim. É isso aí, gente. Ergonomia na bateria. Nossa senhora. Aí vai envolver gente demais da conta. Na Mas guitarra. é isso. Agradeço todo mundo por assistir a gente, por ouvir a gente, tá? De novo, peço, compartilhem, comentem, mandem suas sugestões, concordei, discordei, a gente tá aqui para debater mesmo, a gente gosta de um debate, tá? Leve esse material para outras pessoas que você acha que vai ter interesse e tal, que pode contribuir, tá? E continue acompanhando a gente aí, que daqui a pouquinho chega mais material pra gente. Júnior, muito obrigado e até a próxima. Júnior, Até. obrigado. Obrigada a vocês.